Uma das grandes tragédias de hoje é que existe um número incalculável de pregadores sem vida no púlpito, pregando sermões sem vida para pessoas também sem vida. Pregadores sem vida, com sermões sem vida, para ouvintes também sem vida. Uma pregação sem unção é uma pregação morta, e ela mata a alma daquele que a escuta ao invés de lhe dar vida. Se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida, ela não gera vida. O próprio Jesus não ministrou antes de ser ungido pelo Espírito Santo. E o mesmo ocorreu com os apóstolos, que permaneceram em oração até serem revestidos de poder em Pentecostes pelo Espírito Santo. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, 49, nos mostra Jesus os instruindo a esse respeito. Lucas 24, 49 diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E ele continua: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A verdadeira pregação é espiritual. Uma pregação gerada somente na mente só atinge a mente de quem a ouve, mas a gerada no coração atingirá o coração de quem a ouve. Um pregador espiritual, ungido pelo Espírito Santo e, portanto, debaixo do poder de Deus, moverá o mundo espiritual e produzirá naqueles que o ouvem a convicção de pecados e o arrependimento. Atos 2, versículos 37 e 38, nos mostra a atitude que tiveram aqueles que ouviram o primeiro sermão de Pedro depois de Pentecostes. Atos 2, 37 e 38 diz: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Hoje, o fogo ou o poder de Deus que deveria existir nos altares de nossas igrejas está apagado na grande maioria delas, pois o Espírito Santo não está presente. E a reunião de oração está praticamente morta. E com a nossa negligência com relação à oração, nós estamos dizendo para o Senhor que aquilo que Ele começou no Espírito, nós estamos terminando na carne. Gálatas, capítulo 3, versículo 3, nos diz algo muito sério a esse respeito. É Paulo falando: Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Esta é a pergunta que o Senhor faz agora para a sua igreja. O que nós vamos responder? Um pregador que não passa pelo menos 2 horas em oração diante da face de Deus diariamente e mais 2 horas estudando a palavra de Deus não tem valor algum. Atos 6, 4 diz: Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A ocupação máxima de todo cristão, independente dele ser pregador ou não, tem que ser a oração e a palavra. A maturidade espiritual de um cristão é determinada pelas suas orações. A oração é a mais importante atividade humana. Sem oração ninguém é alguma coisa, não importa quantos títulos ele possa ter. O pastor ou o cristão que não ora, ele já se desviou. Toda queda espiritual começa com o abandono da oração. Ninguém tem como crescer espiritualmente se não tiver uma profunda comunhão com Deus. A oração realmente não tem substitutos. Porém, a maioria dos cristãos, entre aspas, de hoje, diz sem vergonha alguma: Hoje eu não vou à igreja, porque é dia de reunião de oração.
A maior preocupação das igrejas de hoje é o dinheiro. Este problema que tanto perturba as igrejas de hoje, as igrejas modernas, era o que menos incomodava a igreja de Atos. Hoje se dá prioridade às finanças, e a prioridade da igreja do Novo Testamento era a oração. E guarde isso que eu vou te falar agora. Pois se a obra é de Deus e é feita conforme Ele quer, Ele a sustentará inteiramente. Os pastores atuais estão declarando com as suas atitudes de mendigar e mendigar insistentemente, seja no rádio, na TV ou na internet, por sustento financeiro, que o seu ministério não procede de Deus e que é dele somente. Eu repito, que o seu ministério não procede de Deus, mas que é dele somente. O poderoso Evangelho de Jesus, essa é a terrível tragédia dos nossos dias. O poderoso Evangelho de Jesus se tornou um negócio comercial para a grande maioria de pastores, pregadores, ministros de louvor, obreiros e um número incalculável de pessoas que se dizem cristãs. E eu pergunto, isso é cristianismo? Basta ligarmos a TV em programas ditos cristãos que nós vemos pastores usando quase todo o seu tempo para vender e comercializar produtos seus. E praticamente não pregam a palavra. E quando fazem, a torcem, usando-a para benefício próprio e para se enriquecerem. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz, é Paulo falando, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E os grupos de louvor? São propagandas e mais propagandas para venderem os seus, entre aspas, show gospel. Eles não são adoradores do Deus eterno, mas cantores que comercializam seu produto. O louvor e a adoração ao Deus Altíssimo virão um negócio deste mundo, um negócio altamente rentável. Em muitos casos é praticamente impossível diferenciar um pastor de um artista mundano e um grupo de louvor de uma banda do mundo. E eu pergunto novamente, isso é cristianismo? Outros pastores vivem de encontro em encontro, de evento em evento, de congresso em congresso, sempre em busca de popularidade, fama e status, como verdadeiros popstar, deixando de lado não só a palavra e a oração, mas também a família. E a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Estes são homens de Deus? Estes são homens santos? Os verdadeiros homens de Deus são homens de profunda oração. Os verdadeiros homens de Deus nunca se exaltam a si mesmos. Eles não se vangloriam das horas que passaram em oração. Eles batalham contra principados e potestades e suportam as cicatrizes do conflito espiritual. A presença e a santidade de Deus acompanham esses homens, pois eles vivem diante da sua face. Os outros, os homens que se vangloriam nos púlpitos, não são guerreiros de oração e nem são homens santos e muito menos homens de Deus. Eles anunciam quantos países já visitaram, onde pregaram, onde são conhecidos, porém, eles não são conhecidos no inferno. E se forem conhecidos de alguma outra forma, eles são como aqueles que não causam
e não levam ameaça alguma a Satanás e ao seu império. Hoje, o que nós mais precisamos é de uma escola de oração. O que mais precisamos hoje é de uma escola de oração. Quem se candidata a ser o professor? Quem se candidata a ser o professor numa escola de oração? A nossa pobreza na oração é a causa fundamental de todo o fracasso da igreja moderna. Pois homens superficiais na oração são superficiais também em todas as outras áreas da vida, e principalmente na pregação. Pois eles podem ter a oratória, mas não a unção do Espírito. Pois a unção do Espírito Santo vem como consequência de uma profunda vida de oração. A unção do Espírito é fruto da intimidade com o Todo-Poderoso. E o segredo da oração é orar em secreto, pois o véu foi rasgado. Entre então no Santo dos Santos, tenha sede de Deus, tenha sede da sua presença. O Salmo 42, versículo 1 e 2 diz: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E veja agora o Salmo 63, versículos 1 e 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Você que me escuta, permaneça a sós com Deus, fique com Ele no seu quarto de oração, não tenha pressa em sair da presença do Todo-Poderoso. No quarto de oração, todos nós ficamos desnudados, pois estamos diante daquele que tem os olhos que são como chama de fogo, estamos diante daquele que não pode ser enganado, nem influenciado, e que é a fonte de todo o bem. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 10 ao 14, diz: É Davi orando a Deus e o glorificando. Bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? E ele termina dizendo: porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Nunca abandone a oração. Ela é o único meio para chegarmos até o Altíssimo Deus. Toda a sua vida depende da oração. Ela é o teu sustento maior. Sem oração não há vida espiritual. E é na oração que reside o poder supremo. Coloque isso no seu coração e viva em oração, em profunda oração, buscando sempre, cada dia mais, a face do Altíssimo Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.